paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Daniel Varon, da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, Lugano, Suíça, e estamos aqui hoje com a cantora Ana Paula Medina, né, que vai estar trazendo aqui o seu CD, vai explicar um pouco desse CD que está sendo lançado, e juntamente com os jovens Lute do Mundo, né, que tem nos ajudado aqui com este grupo, onde temos feito o melhor para Jesus. E nós vamos começar louvando ao Senhor nessa primeira edição, juntamente com os jovens Lute do Mundo. Mas permanece para sempre, como em roda de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Filho do Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia, glórias a Deus. Glória a por isso. Deus. É um louvor antigo, né, que cantamos há muitos anos atrás, não saia das igrejas e fala daquilo que é o crente, né? Firme no Senhor. Estamos hoje aí com a cantora Ana Paula Medina, né, que é membro dessa igreja, juntamente com seu esposo Denis Modeste. E a Ana Paula e o Denis, né, vieram para somar com essa igreja. E desse ano ela sentiu esse desejo de estar gravando esse CD. E nós vamos querer ouvir um pouco, né, sobre como está sendo feito, quais são os propósitos, por que eu estou falando isso. Porque na igreja de Cristo, às vezes, muitas pessoas têm esse desejo, né, de gravar um CD, de fazer alguma coisa para o Senhor e deixa essas coisas sepultadas dentro do nosso coração, né? E eu li em um livro uma vez que existe a diferença do empregado, né, do emprego e do trabalho. Às vezes a gente tem um emprego, mas o trabalho é aquilo que é o dom que Deus nos deu, né? Por exemplo, esse rapaz aqui tem o dom de cozinhar,
né? Esse aqui tem um dom de tocar. Então, por mais que ele amanhã trabalhe, vamos dizer, em qualquer outra área, né? O emprego dele vai ser em outra área, mas o trabalho, que é o dom que Deus deu para ele, é tocar. Né? A mesma coisa para o rapaz aqui. Por mais que você mande ele carregar peso, ele pode até fazer isso como emprego, mas o trabalho dele, que o dom que Deus deu, foi cozinhar. E eu entendo com isso que na igreja, algumas pessoas têm esse dom de cantar, né? Podem produzir CD para poder evangelizar, para edificar vidas, e faz o emprego, mas não faz o trabalho que é o que Deus deu o dom. Né? Então, o que acontece? Eu vi uma vez um testemunho de uma mulher que ela era camareira no hotel, e o pastor foi lá pregar, e o pastor falou para desenvolver o potencial que tinha dentro das pessoas, né? Para cada um fazer alguma coisa fora daquilo que é a normalidade, mas sim aquilo que está no coração. E aquela mulher, no final do culto, deu um biscoitinho para o pastor, né, de regalo. E aí o pastor chegou no quarto do hotel, na hora que foi comer o biscoito, o pastor começou a delirar com aquele biscoito, tirou o sapato, ficou até dançando, tão gostoso que era o biscoito. E aí ele chegou na conferência e falou assim para a mulher, falou assim, ó, o seu talento é vender biscoito. Aí um ano depois ele foi naquela mesma cidade, naquele mesmo hotel, trazer uma palestra, e aquela mulher estava toda chique, né, com uma sacola, e na sacola tinha a marca, que era a marca já da empresa dela, com uma caixa de biscoito. E aí ela pegou e falou assim, pastor, eu ouvi o seu conselho. Eu comecei a vender biscoito, eu comecei a dar biscoito de graça para as pessoas, para os meus familiares, para os meus amigos. Eles foram divulgando, passando a palavra, e depois os meus biscoitos começaram a vender, e hoje eu contrato 100 pessoas por ano. Hoje a empresa cresceu, e eu descobri que o meu emprego de camareira não era o trabalho que Deus me deu, né, que era de fazer biscoito. Aí ela pegou, deu um presente ao pastor, né, uma caixa, e naquela caixa o pastor pensou que tinha biscoito, na hora que ele abriu tinha um envelope de $10 mil. E naquele envelope estava escrito, obrigado, porque você me fez entender o talento que eu tinha. Então, um dos desejos que o Senhor me colocou no meu coração para estar entrevistando a cantora Ana Paula, é para que as pessoas que têm esse talento dentro de si, de louvar o Senhor, divulguem isso. Né? Porque no Brasil nós vemos que tem muitos cantores, o que mais tem é pessoas gravando CD, edificando, é por isso que o Brasil está crescendo, as pessoas ouvem um CD, choram, se arrependem, voltam para a igreja. A gente fez alguns eventos aqui na igreja, trouxemos o David Keelan, trouxemos o Trazendo a Arca, trouxemos o Wesley Royce do Brasil, né? Mas o nosso propósito agora é trabalhar com as pessoas que estão nesse continente, na Europa. Né? E para isso acontecer, a gente tem que ter a mesma visão que eles tiveram lá no Brasil, de o quê? De desenvolver o talento que está conosco. Né? Então, você tem um talento, você tem um talento, você tem um talento, basta a gente querer desenvolver isso. Né? Aí a gente vai dizer assim, mas eu não tenho recurso, pastor, está difícil, é complicado, nesse país é tudo mais difícil. Tem uma palavra de Deus que é tremenda para as nossas vidas, que está em Filipenses 2,13, que diz assim, é Deus que coloca em você tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então o desejo de querer gravar um CD foi Deus que colocou no coração da Ana Paula. E o de realizar não é da Ana Paula, é Deus também que coloca no coração dela. Então isso serve para todos nós. Então se você tem um interesse, é só você acreditar que Deus dá os recursos e Deus é que colocou esse querer dentro de cada um de nós. Amém? Então que o testemunho da cantora Ana Paula edifique vidas, né, para que as pessoas venham entender que a Europa não é mais um campo em branco. A Europa é um campo onde já tem trabalhadores e o nosso desejo agora é ver os frutos através das pessoas que estão aqui. Amém? Então, a cantora Ana Paula está querendo gravar o seu CD aí, está já para lançar. O irmão Miquel está ajudando na produção. E a gente queria saber, Ana Paula, quando você foi inspirada a gravar esse CD? Né? Da onde começou? Se é desde pequena, se foi uma promessa que Deus revelou. Quando foi que começou isso no seu coração? Bom, na verdade, eu me descobri louvando o Senhor. Eu nunca imaginei que pudesse louvar. Eu mexia sempre na igreja, eu nasci na igreja, mas eu mexia com muitas outras coisas, mas eu nunca mexi com louvor. De frente, não. Mexia em grupos que cantavam, né, na igreja, porque na Assembleia tem muito, né, grupo das crianças, grupo dos jovens, então eu sempre estive nos grupos, nunca individual. Não me via cantando sozinha, nunca me via assim, mas a necessidade fez com que isso acontecesse. Quando eu nasci em Brasília e quando nós mudamos para Itabira, Minas Gerais, a
ficamos meio sem rumo e aí nós começamos a fazer umas reuniões que se tornou uma igreja. E nessas reuniões, como a gente começou com a minha família é bem grande, eu comecei a cantar corinhos, como esse daqui que nós louvamos hoje, a gente cantava os corinhos, que eles não sabiam hinos nenhum. Então a gente começava com os corinhos e foi começando a isso, começou a nascer no meu coração de louvar, não de gravar um CD. E aí foram se passando o tempo, sempre eu recebi algum convite, outro, para estar louvando em outras igrejas, e eu gostava de estar louvando, mas eu não pensava em gravar. Até que uma vez uma pessoa me falou que Deus tinha falado com ela que eu nunca gravaria um CD, que isso não era um propósito de Deus. E eu falei assim, ó, amém, então se não for, não é. E outra pessoa me falou também, então aquilo em mim ficou abafado. E eu deixei isso pra lá. Falei assim, então é porque não é pra ser. E eu continuava louvando, me chamavam para cantar e eu continuava indo. Quando nós nos mudamos aqui para a Itália, que o Senhor nos mandou vir para cá, foi uma ordem do Senhor, de nós largarmos tudo e vir para cá, para a Itália. Eu estava um dia muito triste mesmo em casa, porque nós não tínhamos igreja aqui. Eu estava muito triste e nasceu uma música nesse dia. E vai ser, essa música é o nome do CD, que é Teu Cuidado. O tema. O tema foi a primeira música que Deus deu. Eu nunca tinha tido esse privilégio do Espírito Santo me dar uma música. E aí na hora que começou a aparecer essa música, eu chorava e comecei a louvar o Senhor. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que o Senhor me deu essa música? O Senhor nunca me deu música, eu nunca pedi isso para o Senhor, porque eu achava que isso não era da sua vontade. E Deus foi começando a encaminhar as coisas. Foi começando a mover para as canções começarem a nascer. E eu estava falando com meu esposo essa semana, depois que nós ensaiamos com o Miqueias, como que Deus direcionou todas as músicas, todas elas, todas as letras, profético para a Europa. Ela não poderia ter nascido no Brasil, ela teria que ter nascido onde ela nasceu. Então, tudo, né? Preparou aqui na Europa. Então é assim que começou. Foi a primeira música que Deus me deu, foi Teu Cuidado. Foi um momento muito triste que eu estava realmente precisando do cuidado de Deus. E Deus me falou, a letra da música diz, mas eu olho para o céu e lembro-me do Teu Cuidado. Você pode cantar com ela agora? Teu Cuidado, para a gente conhecer. Isso aqui era para ser surpresa, né? Mas nós queremos conhecer essa Teu Cuidado. Um trecho, pelo menos. Às vezes me sinto fraco, às vezes desanimado, mas olho para o céu e lembro-me do Teu cuidado. Às vezes me sinto fraco, às vezes desanimado, mas olho para o céu e lembro-me do Teu cuidado. A ternura nasce no Teu olhar, a doçura no Teu caminhar. Tua companhia nunca poderei
hoje, o que tem mais te surpreendido na gravação desse CD? O cuidado de Deus. Foi realmente, essa semana nós ensaiamos aqui na quarta-feira, porque eu só tinha a melodia. E aí o Senhor Jesus moveu, trouxe o irmão Miquel do Brasil e nós começamos a colocar corpo nas músicas. E aí eu tenho pedido ao Senhor que eu quero que essas músicas tenham unção. Quando as pessoas escutarem. Quando é que a gente vai escutar elas no culto aqui? Pastor, nós estamos querendo começar agora em dezembro. Nós vamos ensaiar com os irmãos, né? A gente está lançando o CD. Os irmãos já estarem sabendo as músicas. Mas eu vejo o cuidado do Senhor, como que Ele tem movido as coisas para que esse projeto possa acontecer. Eu não esperava que o Senhor Jesus fizesse da forma como Ele está fazendo. Verdadeiramente é muito mais do que eu imaginava. E eu me lembro uma vez que o Senhor Jesus me deu uma palavra. Eu perguntei ao Senhor, eu me questionei muito a respeito disso, de estar gravando um CD. Eu falei, meu Deus, isso é da tua vontade verdadeiramente? Isso é um desejo que o Senhor tem para mim? Porque eu ter um desejo é uma coisa, o Senhor ter esse desejo é outra. E eu quero que o Senhor faça em mim, aconteça em mim os teus sonhos. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu falei com Deus, uma oração muito forte, eu falei com o Senhor. Se não for, meu Deus, eu abro mão desse desejo que eu tenho, desse sonho que eu tenho de gravar um CD. E o Senhor Jesus me falou através da palavra que as minhas canções, que os meus louvores sejam como as ofertas que Abel dava, não como as de Caim. Então aquilo foi muito forte para mim, foi muito forte. Então é isso que eu venho pedindo ao Senhor, que os meus louvores cheguem na presença dele como as ofertas que Abel fez ao Senhor, que ele aceitou como cheiro suave, agradou ao Senhor aquelas ofertas dele. Então é isso que eu quero, que agrade ao Senhor as nossas ofertas de canções. São orações minhas, nasceram de momentos meus com Deus, momentos particulares de intimidade com Deus. Momentos, alguns alegres, alguns, igual eu falei, tristes. Assim como o salmista, né? O salmista teve salmos que eles cantaram em momentos de vitória, em momentos de tristezas, em momentos de vale. Sim, sim, foi assim que começou a surgir as músicas. A primeira foi num momento difícil. Outras também foram em momentos difíceis, mas algumas foram momentos que eu estava simplesmente adorando. Porque eu tenho até uma canção que é simplesmente eu falo aquilo que Deus é. Que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. Só isso. Só exaltando realmente a Ele. E hoje o sonho, seu sonho. Será que você poderia não falar todo dele, mas um pedacinho? Quando você fala de gravar CD, porque assim, eu já conheci cantores, né? Que eles gravaram CDs e o sonho, cada um tem uma visão, né? Então, uns vão gravando CD e vai passeando pelas igrejas, outros gravam CD e vai trazendo uma outra mensagem, né? Onde a pessoa edifica a sua própria igreja. Eu conheci cantores onde ela está ali na sua própria igreja, divulgando o seu trabalho, né? Como conheci cantores que gravaram CD e muitas vezes não divulgou. Então, o seu sonho hoje é conhecer CD. Qual seria, assim, um pedacinho? Pastor, o principal é ganhar vidas para o Senhor Jesus. E o segundo que eu pedi ao Senhor é trazer recursos para a casa do Senhor. Para que quando nós não pudermos ir, nós possamos enviar. Então foi isso que eu e minha família, estamos pedindo ao Senhor. Que aonde eu não posso entrar, que aonde a igreja não possa entrar, que a nossa voz entre, que os nossos recursos entrem. Então a igreja precisa de dinheiro. A gente sabe que para a gente manter um lugar, enviar pessoas, né, profetas, seja o que for, a gente precisa de dinheiro. Então, a primeira... Então esse CD para a obra missionária. Sim. Em primeiro lugar, a gente não, igual eu falo, a gente não tem que falar, simplesmente ganhar vidas, trazer pessoas realmente para o Senhor Jesus, que é o principal. Mas trazer recursos, levantar recursos para a obra do Senhor, que nós precisamos, porque fora do nosso país é diferente.
fora do país é mais difícil. Né? Aqui as pessoas têm um ritmo de vida diferente, não é igual. Né? Então, o CD quer trazer isso, uma liberdade financeira para a igreja também, para ela poder ter uma autonomia de fazer, de querer fazer um projeto, de poder fazer esse projeto porque tem dinheiro para poder fazer isso. Então, Um CD para a obra de Deus. Sim. Porque algumas pessoas não sabem, né, mas hoje muitas pessoas têm desejo, né? No Brasil existe centros de missionários, de preparação de missionários, onde nesse exato momento tem um missionário orando, né, para que Deus use alguém para poder enviar eles para algum lugar. Então no Brasil existe muito centro de missionário, onde as pessoas estão preparando uma língua, né, no país que ela deseja ir, e tudo que falta é recurso. E Deus sempre levanta alguém, né, alguém que Deus toca no coração e a pessoa vai lá e fala assim, você vai ser enviado, vai para a França, o outro vai para a África, o outro, né, vai para a Bélgica, o outro vai para a América, porque o Espírito Santo, ele ainda sonda os corações. E o maior trabalho da igreja evangélica hoje, que a igreja tem visão, é isso, o trabalho missionário. Então, no Brasil, nós temos visto, né, como Deus tem levantado pessoas, empresárias, pessoas com o mesmo desejo da irmã Ana Paula aqui, de estar ajudando, né, aonde não pode ir. E queremos a mesma coisa na Europa, né, porque a gente fala da Europa com dificuldade, mas a Europa tem uma qualidade financeira melhor do que o Brasil e pode estar fazendo a mesma coisa. Né? E eu tenho o costume de falar que às vezes a gente olha sempre para outros países, mas não olha para a Europa. Então todo mundo quer ajudar o Brasil, mas ninguém pensa em investir no reino de Deus na Europa. Né? Então a gente vê normal hoje as pessoas querem enviar missionário para o Brasil e para a África, que é onde custa menos. Então a gente vai ver no Brasil e na Europa centros de recuperação, nós vamos ver vários trabalhos de missionários, e na Europa a gente não vê porque as pessoas às vezes estão na Europa e estão ajudando outros países. E eu creio que com esse mover que Deus tem feito aí, né, inclusive esse trabalho da irmã Ana Paula, Deus quer pessoas que levantem recursos para a Europa. Né? A gente tem um desejo na nossa igreja de um dia ter a capacidade de abrir um centro de recuperação aqui no Lugano. Né? Nós temos um desejo também de abrir um centro de recuperação para as mulheres que desejam sair da prostituição, né? Porque esse é um país onde existe um grande número de prostituição e muitas pessoas, muitas mulheres cresceram na igreja, muitas mulheres são desviadas, muitas querem sair, mas estão no beco sem saída. Então a gente tem um desejo disso, são vários desejos, mas tudo envolve recursos. Né? Então nosso desejo é que Deus faça com que pessoas sonhem igual a irmã Ana Paula, né? De não somente para si, mas também para poder fazer alguma coisa para esse país. Né? Que amanhã Deus coloque no coração dos suíços aí, dos brasileiros que estão aqui, o desejo de trabalhar mesmo, ser bem sucedido e investir para o reino de Deus. Né? Então, que esse CD, né, quando tem um propósito como esse, ou seja, você está semeando esse CD para a obra missionária, conte com a nossa participação. Para quem não sabe, a irmã Ana Paula, né, o seu esposo, o irmão Denis, ele tem, vamos dizer, uma assessoria gospel, né? Onde tem um site que é www.proclamaracristo.timbre.com, onde ele faz a publicidade das igrejas, das festas das igrejas, onde ele faz a publicidade dos eventos. Né? Então, o esposo dela já está trabalhando nessa área de publicidade. Então, se alguma igreja estiver interessado também, né, que a assessoria da Proclamar a Cristo, é só entrar em contato com ele, que ele vai estar indo nas igrejas, né, tirando foto, filmando, para que isso aconteça. Então a gente vai estar colaborando com a cantora Ana Paula, com as nossas orações, né, para que Deus venha enviar os recursos. Ela já está nessa caminhada aí, né, nessa motivação. Estamos sempre perguntando para ela como é que está o andamento do CD, né, porque queremos ver isso sendo realizado. Queremos ver isso concretizado, porque mais para frente, um dia quando esse sonho tiver sido realizado, nós vamos lembrar desse momento aqui, né? Porque hoje parece difícil, né? A gente não entende, e algumas pessoas vão olhar assim e vão dizer, mas a Europa, né, é mais difícil. Não, quando Deus quer, Deus acha. Quando Deus quer, Ele faz com que o impossível se torne possível e Ele começa a agir. Né? Nós vamos estar orando por esse trabalho, e eu queria que você deixasse uma mensagem de Deus, assim, algo que Deus tem colocado no seu coração. Olha, eu vou dizer para todo mundo, cada um aqui,
vezes você não tem um sonho de gravar um CD, alguém aqui tem um sonho de gravar um CD também. Eu sei que vai gravar em nome de Jesus, para honra e glória do nome dele. Mas às vezes o seu sonho não é gravar um CD, não é louvar, às vezes o seu sonho é pregar, ser um missionário. Peça ao Senhor Jesus que o seu sonho seja o sonho de Deus. Porque às vezes o nosso sonho não é aquilo que Deus tem planejado para nós. E os sonhos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores do que a gente possa imaginar. Então peça ao Senhor Jesus que coloque no seu coração aquilo que é a vontade dele para você. Porque só ele sabe o nosso futuro. Então, a oração que eu fiz foi essa: Senhor Jesus, que no meu coração possa ter sonhos de Senhor. Então, irmãos, abrir mão de um sonho que às vezes você tem desde quando você era pequeno é difícil. É difícil. E eu fiz isso. Eu falei, meu Deus, se não for, eu abro mão desse sonho. Eu vou viver os sonhos do Senhor. Então, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele possa colocar no nosso coração os sonhos dEle, os desejos dEle. Porque aí você vai começar a ver em nova dimensão. Você vai começar a ver aquilo que você não via, você vai começar a entender aquilo que você não entendia. Você vai falar assim, não, mas o que está acontecendo? Eu não tinha esse sonho, eu não tinha isso no meu coração, mas agora eu sempre estou com o Senhor. E o Senhor vai conspirando para que isso aconteça. O Senhor vai movendo para que tudo isso aconteça. Então, sonhe aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Peça a Ele, entre no seu quarto ou no seu carro, tenha momentos a sós com Deus. Porque o Senhor Jesus quer falar frente a frente com a gente. Ele quer ter esse momento de intimidade. Então peça ao Senhor, porque lá Ele vai falar. Como a Bíblia diz, entre no seu quarto em secreto, feche a sua porta. E o seu Pai em secreto, que está lá te vendo, Ele vai te responder. Então entre, tenha mais intimidade com o Senhor, porque aí você vai ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para falar para você. Porque Ele é o nosso Pai. Então como nós que somos pais, queremos o melhor para os nossos filhos, Deus quer o melhor para nós. Amém. Então que esse CD venha, né, para trazer edificação para as nossas vidas, né? E vamos todos juntos estar colaborando naquilo que for necessário, né? A cantora Ana Paula, juntamente com o irmão Denis, eles fazem parte da liderança dos jovens, tem nos apoiado, nos ajudado, né? E nós queremos ver, irmãos, o fruto de cada trabalho das nossas mãos, né? Tudo tem um fruto, ainda que seja uma alma, ainda que seja uma vida. Eu sei que Deus, Ele, através de cada trabalho das nossas mãos, Ele vai trazendo um fruto. E o melhor de tudo é a gente saber que fizemos alguma coisa e não ficamos parados, né? Nesse exato momento, talvez está alguém parado, alguém triste, alguém cabisbaixo, porque não tem mais força, nem sede de fazer alguma coisa para Deus. E cada um faz do seu modo, né? A irmã está querendo fazer do modo dela, gravando CD, né? Outros ajudam em outra área. E juntos fazemos o trabalho do corpo de Cristo, né? Então, que Deus abençoe a sua vida mesmo, a sua família, a sua filhinha aí, a cantora Sofia, que já tem promessa, né? Amém. Deus falou no culto aí. E que vocês juntos possam desenvolver mesmo esse trabalho, né? Junto com o irmão Denis também, que tem essa assessoria Proclamar a Cristo. Ele também está em parceria aí com o Mundo Gospel, né? Para quem não sabe, é o site mais acessado da Suíça hoje, o Mundo Gospel, onde tem todas as notícias gospel da Suíça, né? Onde o dono, o diretor é o Ricardo Serrano, nosso amigo, que vai estar sendo entrevistado pela gente também. Ele começou com uma ideia e apenas um ano tem todas as igrejas da Suíça aqui, né? Tem as informações, as fotos, e ele trabalha mesmo para o reino e fez uma parceria com o irmão Denis, onde o irmão Denis vai estar ajudando ele também com assessoria. E realmente é uma coisa que a gente tem visto como a Europa está começando a crescer. Isso aqui nunca existia, não existia ainda. Então já começou com a revista, então vai começando com a revista, outros vão gravando CD. A nossa igreja aqui, né, nós já temos um desejo, temos conversado com o Miquel também de abrir aqui na igreja, né, uma gravadora para cantores que querem gravar CD. Então é um projeto que já estamos estudando, já estamos fazendo nossos cálculos de futuramente a nossa igreja aqui ter uma gravadora, né, onde as pessoas vão estar gravando seu CD, onde vamos estar fazendo vários trabalhos. Então é tudo começando e o vento soprando, né? Eu tenho
uma concepção que quando o vento começa a soprar, significa que o nosso barco está andando. Né? Não chegou onde a gente quer ainda, mas se o vento está soprando é porque a gente está indo. Não importa a velocidade. Então, eu gostaria de trazer uma palavra também, para estar lendo aqui agora. E essa palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. É uma palavra que Deus conforta muito no coração. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 36, diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Então, aqui está falando que Davi serviu o propósito de Deus em sua geração. E essa palavra aqui nos dá a entender, irmãos, que cada um de nós aqui temos uma direção de servir o propósito de Deus na nossa geração. Então, uns vão servir o propósito de Deus numa área, outros vão servir o propósito de Deus em outra. Né? Uns têm um talento para pregar, outros têm um talento para evangelizar, outros têm um talento para cantar. O irmão aqui tem um talento de cozinhar, né? A irmã aqui tem talento de traduzir. Né? Todos nós temos um talento. Então, quando a Bíblia fala assim que Davi marcou o propósito de Deus na sua geração, isso aqui me dá a entender um orgulho para a sua família, né? De olhar para trás e dizer assim, não, o nosso pai, né? Davi, ele marcou. Então, eu entendo que cada um de nós, a Igreja de Cristo, precisa viver isso. Né? Cada membro tem uma forma muito simples de marcar a sua geração. É quando ele honra a sua igreja, honra o seu pastor, honra os cultos da igreja. Às vezes ele não teve uma oportunidade de pegar no microfone, mas em ele estar honrando a igreja, ele está fazendo parte, né, desse propósito de Deus, ele já está marcando a geração. Então, eu acredito que nós temos que ter esse cômputo como Davi, marcar a geração. O irmão Alessandro, o irmão Welton, os jovens daqui da igreja, né, fazer o máximo para o Senhor, porque eu quero imaginar Davi, né, no seu túmulo ter escrito assim, os seus familiares ter escrito assim, aqui está o homem que marcou a sua geração. Né? Então, eu quero imaginar que daqui a alguns anos na Europa, né, as pessoas, se Jesus não tiver voltado, possam olhar e dizer assim, não, aqui passou homens e mulheres que marcaram a geração. Né? Então, Deus tira um de Vitória, outros de Minas Gerais, né? Outras lá de Goiás, outros do Rio de Janeiro, outros de Timóteo, para ter um propósito, de através disso, chegar em um país como esse, né, com os nossos pés, com o nosso testemunho, estar edificando vidas. Né? Às vezes a gente vai sentar ali no fundo, vai estar dando um glória a Deus, esse glória a Deus aí está incomodando o inferno. Né? Esse glória a Deus aí está exaltando o nome de Deus e Deus está operando na terra. Então, a palavra que Deus tem hoje para nós aqui, né, que estamos aqui hoje é essa. Vamos marcar a nossa geração com o nosso testemunho. Vamos marcar a geração, né, com a palavra de Deus. Vamos marcar a geração com os nossos sonhos. Né, porque através desses sonhos a gente vai ver como Deus vai agindo através de cada sonho nosso. Essa igreja aqui tem sonhos, tem projetos, tem expectativas. E um dos sonhos que eu coloquei no meu coração junto com minha esposa, não só sonho, mas uma meta, é que essa igreja aqui, né, esse grupo aqui seja o maior grupo de jovens dessa cidade. Né? Que não é um sonho, aqui já é uma meta. Que o grupo de jovens dessa igreja seja o maior grupo. Não entre as igrejas, mas de todos os grupos de jovens, esse seja o maior. Para que a gente possa, né, crescer e ver resultado de muitos jovens. Tem muito jovem aí precisando de ajuda, muito jovem precisando de palavra. E nós vamos deixar aqui já um recado, que nós temos aqui o grupo Jovens no Lar. Esse grupo Jovens no Lar, a gente vai estar visitando os jovens. Então você que quer que a gente faça uma visita ao seu filho, você que quer uma visita, a gente arruma esse grupo aqui, nós vamos na casa, profetizamos, oramos, louvamos ao Senhor, evangelizamos, né, e trazemos uma palavra poderosa para que as pessoas venham ser abençoadas. Né? A gente vai sair aqui dessa gravação, nós vamos estar visitando já um jovem, que nós vamos estar também ali fazendo um culto ao Senhor. Então nós estamos com essa equipe aqui para trabalhar por Ele e marcar a geração. Né? A gente vai ver Deus agindo e não importa nunca, né, aquilo que a gente vai enfrentar. O que importa é que a gente venha estar com aquele louvor, como um monte de Sião, né, inabaláveis naquilo que nós fazemos. Nós vemos no Brasil, tudo começou, né, através de um pequeno grupo, de uma pequena manifestação, e hoje
eu acabei de ler na revista Época, uma revista muito famosa do Brasil, que os ateus estão com medo dos evangélicos. E uma jornalista chamada Elaine Brum, ela divulgou uma nota dizendo assim: os ateus não têm mais espaço no Brasil, porque os evangélicos estão se manifestando. Glória a Deus. Né? Então, por que os evangélicos se manifestam? Porque a gente está entendendo que cada vez mais está dando certo, né, as nossas orações, está dando certo os votos que fazemos a Deus, está dando certo a palavra que pregamos. Então, a gente vai se manifestar mesmo. Né? Então, se no Brasil está difícil para os ateus, eu quero profetizar no nome de Jesus que vai estar difícil também na Europa para os ateus. Glória a Deus. Né? Que os evangélicos vão estar aí proclamando, vão estar profetizando através de meios de comunicação. Né? Só para deixar claro para os irmãos, a gente decidiu fazer esse programa porque a gente já entendeu que a internet vai ser o maior meio de comunicação, né, da pós-modernidade. Então, eu vi uma publicidade no Brasil, isso me chamou a atenção, onde toda a família tinha um computador, até uma menininha assim igual ela. Aí falou assim: essa é a geração do futuro, o pai no computador, a mãe no computador e as crianças todas no computador. Então, já que a gente já está entendendo que a internet vai ser esse meio de comunicação forte, a gente já está plantando com a palavra de Deus. Amém, Jesus. Né? A gente está plantando aqui com o Evangelho de Cristo, porque a gente está começando desse modo e amanhã vai ser algo muito grande que eu já posso ver com os olhos da frente. Né? Então nós vamos encerrar com um louvor. Eu quero deixar claro para os irmãos que nossa igreja tem culto terça-feira de estudo da palavra de Deus, né? Um culto onde o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Quarta-feira as irmãs estão aqui às 8 horas, né? Assim como terça. Quarta as irmãs estão às 8 horas dirigindo uma oração juntamente com a igreja. Quinta-feira nós temos o culto da vitória, nós estamos numa campanha de batalha espiritual, onde Deus está ensinando, trazendo ensinamentos de como vencer na fé, como vencer no meio da tribulação. Né? Algumas pessoas se sentem perseguidas, algumas pessoas revoltam, algumas pessoas têm tido pesadelos, né? Têm tido ataques espirituais. Então, quinta-feira nós estamos nessa campanha aí, onde estamos batalhando, né? Para que as pessoas sejam vitoriosas. E domingo nós começamos uma campanha que está aqui, né? Que é os meus objetivos para o ano de 2012. Serão 7 domingos, onde a gente está escrevendo os nossos objetivos e estamos orando, declarando que em 2012 venham se cumprir cada propósito do nosso objetivo. Às 18 horas estamos reunidos com a igreja e vamos ver, né, esse mover de Deus para o ano de 2012. Então, eu queria que você fizesse parte dessa campanha, queria que você fizesse parte também desse povo de Deus, onde quer que você esteja, faça parte da sua igreja. E eu tenho uma filosofia que eu criei sozinho, né, já compartilhei com alguns irmãos. E que filosofia é essa? Eu criei essa filosofia vendo uma partida de futebol. Eu estava vendo o jogo da seleção brasileira e vi que cada jogador joga em um time. E aquilo me trouxe uma revelação de Deus. Por quê? Tudo aquilo que envolve o reino de Deus, eu entendo que a gente faz parte da seleção de Deus. O que é a seleção brasileira? A seleção brasileira são jogadores que jogam em diversos times. Às vezes eles são até rivais, né? Vamos dizer, um joga no Madrid e o outro joga no Barcelona. São rivais. Mas quando eles colocam a camisa da seleção brasileira, automaticamente eles esquecem a rivalidade e eles têm um propósito: levantar o troféu para a seleção. E aquilo ali me trouxe uma revelação no meu coração. O que envolve o reino de Deus não envolve placa. Por mais que um é de uma igreja, o outro da outra igreja, quando envolve o reino de Deus, a gente coloca a camisa da seleção de Deus, porque o troféu é para Cristo. Então a gente tem um projeto aí em setembro de 2012, né, fazer o Marcha para Jesus, e nós não vamos levantar, né, placa de igreja, nós vamos levantar aqueles que querem participar da seleção de Jesus. Tem pessoas que não entendem isso, pessoas que não querem jogar na seleção de Deus, querem jogar na seleção da sua própria igreja. Né? Então, tipos de pessoas assim, vocês vão ver que o técnico geralmente não vai chamar para participar disso. O próprio técnico vê que aquela pessoa não tem essa mentalidade. Né? Então a gente não quer aqui que ninguém pense que nós vamos levantar a placa de igreja, não. Nós vamos fazer uma marcha para Jesus, nós vamos caminhar, nós vamos marchar por essa cidade aqui. Nunca teve um evento desse. Nós vamos profetizar, vamos louvar ao Senhor. Já temos igrejas que estão nos apoiando, já temos equipes que já estão conosco. Né? E a nossa intenção é isso, jogar para a seleção de Jesus. A nossa intenção é colocar ali a camisa da seleção e dizer assim: o nosso técnico é Jeová. Né? E nós vamos ver, nós vamos vencer de goleada em cima dessa cidade. Né? O nosso desejo é ver aí as pessoas recebendo um cartãozinho e chorar e ver assim: realmente Jesus é bom, Jesus vive,
Jesus é fiel, Jesus muda histórias, né? Porque algumas pessoas não acreditam nesse projeto, algumas pessoas colocam impedimento, né, naquilo que pode acontecer na Europa. Só que a nossa visão dessa igreja aqui, a nossa visão aqui como fiéis dessa igreja é que já chegou o tempo, e não de chorar e nem de sofrer. Agora chegou o tempo de colher aquilo que os missionários plantaram. Né? Então, faça parte desses projetos. Nós vamos estar louvando e logo mais eu vou estar fazendo uma oração pela sua vida. E todos os sábados nós vamos estar transmitindo esse programa. Nós vamos estar mostrando trechos de alguns cultos nossos. Vamos trazer entrevistas e vamos fazer também algumas entrevistas em italiano, né? Onde nós vamos estar evangelizando também para os italianos. E vamos estar fazendo cultos aonde o Senhor vai estar operando poderosamente. Amém? Se você tiver alguma informação, tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta ou quiser alguma oração, entre no nosso site, aonde você pode deixar o seu recado, né? O nosso site é www.ragazzi.dindo.com. Ali vai ter algumas informações e ali você vai colocar o seu pedido de oração, o que você deseja, algumas perguntas, algumas dúvidas, aonde a gente vai estar respondendo nesse programa. Amém? Nós estamos contando com o apoio da nossa igreja, também no site da nossa igreja, www.adnasuiz.dindo.com, e também da assessoria de imprensa, né? Assessoria Gospel, que é do irmão Denis, que é www.proclamaracristo.dindo.com. Ali vai estar sendo divulgado esse programa e os irmãos poderão estar recebendo notícias sobre o mundo gospel e sobre o Evangelho de Cristo para esse país. Amém? Então eu agradeço a cada um que está aqui, agradeço a cantora Ana Paula, né, Obrigada pela oportunidade. seu CD. Obrigada por ser a primeira entrevistada do primeiro programa. Glória a Deus. Deus abençoe, que esse vai ser o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então eu agradeço a Deus e quero deixar uma palavra assim, né, para você que estiver assistindo, para você que está aqui hoje, é que eu e você estamos vivendo os últimos momentos. Ontem eu tive a notícia, a ONU já está decidindo levantar uma só moeda para o mundo. A ONU já está decidindo levantar uma moeda só, unificar as moedas, né, ter um só banco, e isso é sinal do retorno de Cristo. O Apocalipse vai estar se cumprindo. E como está se cumprindo isso, a gente não vai ficar parado não. Nós vamos anunciar esse evangelho, nós vamos denunciar o pecado, nós vamos profetizar a bênção e vamos ver vidas sendo salvas através desse programa. Então cada programa Deus vai ter uma palavra poderosa para a sua vida, uma oração que nós vamos fazer que vai mudar a sua história, né? E testemunhos que você vão ver que Deus realmente ainda transforma vidas